Vamos falar sobre gratidão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Confundo aí para mim. Por favor. Abra comigo, queridos, em Salmos 103. Salmos 103, do verso 1 ao verso 5. Salmos, para quem não sabe, não tem versículo. Salmo é verso. Por quê? Porque os salmos são hinos de Davi, louvores. Então ele não é versículo, ele é verso. Então Salmos 103, verso do 1 ao 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se você está na sua Bíblia eletrônica ou física, acompanhe comigo. Diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhum de suas bênçãos. Presta atenção, verso 1 e 2. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Amém. Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Queria falar sobre gratidão. Acho que eu nunca preguei sobre isso aqui. Gratidão, querido, é uma das maiores palavras que existe na Bíblia. Se você não sabia, fique sabendo você hoje. E se você puder, já deixe sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deixa ela abertinha aí. 1 Tessalonicenses 5, 18. Para você entender o que Deus quer falar comigo e com você essa noite. Perceba-se comigo em Salmos. Aleluia, Jesus. Deixa Tessalonicenses marcado, mas vamos ficar em Salmos um pouquinho. Ser bem didático. Você sair daqui entendendo o que Deus quer falar com você. Glória a Deus. Aleluia. O verso 1 e 2, olha o que o salmista diz. Chamei a sua atenção. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. O salmista está dizendo assim: Senhor, está dizendo para a sua alma, não é ele, a sua alma, ó minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor todas as suas bênçãos. O que o salmista está querendo dizer? Olha, mesmo que a circunstância a qual eu esteja vivendo, mesmo o que eu esteja vivendo não glorifica a Deus, minha alma me lembra que eu devo agradecer a Deus. Aleluia. É isso que ele está dizendo para a alma dele: minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Lembra, a gente bendiga, não esqueça minha alma. Meu Deus.
Não esqueça, minha alma, em qualquer momento que eu estiver vivendo, que eu estiver passando, não se esqueça, minha alma, de bem dizer ao Senhor. Glória a Deus. É isso que o salmista está dizendo. Por que, meu irmão? Porque muitas das vezes nós esquecemos de agradecer ao Senhor. Por que o ser humano ele esquece de agradecer? Porque o ser humano ele está voltado para as suas necessidades. O ser humano ele só se encontra em si quando ele vê a sua necessidade alcançada. Por isso que o ser humano, eu e você, nós temos a dificuldade de agradecer. E agradecer em quê, pastor? Vou falar só uma coisa: de você estar respirando. Aleluia. Eita Jesus. De um fôlego da vida que o Pai te deu, você não agradeceu hoje. Eu nem preciso te apontar. Você não agradeceu. É Jesus. Você nem agradeceu por ter acordado, por ter visto os seus filhos, por ter visto a sua esposa, por ter visto a luz do sol. Você não agradeceu. E o salmista, então, ele sabendo dessa necessidade da sua alma, ele sabendo que ele não tem isso, que ele, em algum momento ele vai esquecer, ele diz: ó, minha alma, não se esqueça de agradecer. Não esqueça de agradecer o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, porque a Bíblia diz assim: tudo dá graça. No texto ao qual eu pedi para você abrir, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa vontade é de quem? É minha? É sua? Não, Paulo diz assim: olha, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, que nós viemos da graça. Aleluia. Por isso que o salmista se diz assim: bendiga minha alma e agradecer a Deus. Não se esquece, minha alma, de agradecer. Por quê? Porque o Senhor ele nos conhece. Porque é a vontade de Deus que nós viemos o agradecer. E muitas das vezes eu olho que a ingratidão do ser humano, ela é normal. É normal em você sermos ingratos. Porque quando nós olhamos para aquilo que para a nossa necessidade, nós não agradecemos, sabe por quê? Porque nós esperamos a nossa necessidade primeiro acontecer. Porque o nosso foco maior não está em Deus que nos deu a vida, está na necessidade ao qual Ele pode nos conceder. E por causa dessas coisas, eu e você deixamos um dos maiores princípios que existe na Bíblia. O maior princípio não é você ter riqueza, o maior princípio não é você ter bens. O maior princípio que a Bíblia ensina para mim e para você é ser grato. Meu Deus. É ser grato pela vida, é ter grato por Ele te dar a oportunidade de você estar na presença dEle. Verdade, Deus. Aleluia. Você sabia que é um privilégio para você estar aqui essa noite? É um privilégio para você receber e ouvir a palavra do Senhor, um direcionamento para a sua vida e para a sua casa. É um privilégio para você. Mas mesmo por causa disso, eu e você, nós não somos gratos. Sabe por quê? Porque na China os cristãos são perseguidos por causa desse evangelho. Meu Deus. E lá, quando eles se reúnem para falar do amor de Cristo, escondido, correndo o risco de ser açoitados, de serem presos, eles agradecem por aqueles momentos. Mas por causa do país ao qual nós vivemos, pela liberdade ao qual nós temos, nós não somos gratos. Porque isso não é necessidade para mim e para você. Você percebe que isso não é necessidade, porque se você
adquirir bens. A minha maior necessidade e a sua é estar bem vestido, estar bem trajado, estar cheio de bens materiais, estar vivendo uma vida em abundância. Nós vamos falar sobre isso. Meu Deus. Essa é a minha necessidade e a sua. E quando a maior necessidade está acima da gratidão, você não consegue enxergar ela. Porque a sua maior necessidade está acima da gratidão. E muitas vezes nós olhamos para os céus, e nós, muitas das vezes, porque nós servimos a Deus, estamos em sua casa, nós avistamos os céus, olhamos para o céu e falamos: olha, tem anjos para nos socorrer aqui embaixo. Mas eu quero dizer para vocês que essa noite, que os céus não foi feito para mim nem para você. O que eu quero dizer para você essa noite, que o céu ele foi feito para Deus. O céu foi feito para Ele, não para mim e para você. Os anjos foram feitos para Ele, não para agradar a mim e a você. Os anjos não foram criados simplesmente para nos favorecer, mas foram para Ele. Porque a Bíblia diz que os anjos dizem santo, santo, todos os dias. Deus criou os anjos para o adorar, não a mim e a você. E nós olhamos para o céu e muitas das vezes queremos que o socorro venha dos céus, através dos anjos. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você: olha, o céu não foi feito para você. O céu foi feito para mim. O céu não foi feito para favorecer você, para ser mais claro. Você acha que Deus que deu os céus para te favorecer? Foi para Ele, irmãos. Antes da minha existência e das suas, existia só anjos no céu, dizendo todos os dias: santo, santo, poderoso. Aleluia. Todos os dias eles clamavam e louvavam a Deus. E você nem estava no mapa ainda, nem estava na escrita de Deus. E eles já existiam para adorar a Deus. Mas o problema de nós, seres humanos, é a ingratidão do ser humano em si. Eu já ouvi muitos de pastores dizer: pastor, é difícil você conduzir a ovelha porque você faz e depois recebe ingratidão. Por mais que você faça, as pessoas ainda saem falando mal de você. Mas quando eu vejo essa situação, é que o ser humano ele é ingrato mesmo. Isso é normal. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Que nós, quando viemos fazer alguma coisa pelo nosso irmão, não é esperando algo em troca. Porque nós só nos decepcionamos quando nós fazemos algo para alguém, esperamos alguma coisa dela. Meu Deus. E a partir do momento que você faz com o cunho de falar: eu vou fazer porque ele vai me favorecer de alguma maneira, sinto te dizer, você vai se decepcionar. Então, muitas das vezes, se eu fizer algo para você, eu fiz por você, independente se vai me agradecer ou não, eu fiz por você. Porque a Bíblia diz assim: aquele que sabe fazer o bem não faz, esse peca. A Bíblia, irmão. Você vê por que eu devo fazer e não esperar algo em troca? Porque a Bíblia diz assim: olha, se você sabe fazer o bem e você não faz, está pecando, cara. Não importa se ele não vai te honrar, se ele não vai te agradecer pelo que você fez, não importa. É o bem que ele tem que fazer, então faça. Você consegue entender a diferença entre você fazer o bem em troca ou não? É que as pessoas se decepcionam muitas das vezes porque ela não conhece o Deus que ela adora. Ela não conhece a Escritura ao qual ela deve examinar todos os dias. Por isso que muitas das vezes as pessoas se decepcionam com as outras, porque ela faz, mas esperando o quê? Algo em troca. Obrigado, pastor. Obrigado, fulano, por exemplo. Não, irmão, independente se ele vai te agradecer ou não, faça. A Bíblia diz
diz que há uma coroa para mim, para você, há um galardão no céu, não é na terra. Aleluia. E alguns estudos aqui de terça-feira, você que não vem, você está perdendo. E alguns estudos aqui, quando você aplica aquilo que você aprende, você amontoa brasas sobre a sua cabeça, você amontoa pedras sobre a sua coroa lá no céu, não é na terra. Aleluia. E muitas das vezes nós esperamos algo terreno, e nem sempre algo terreno vai acontecer, mas eu digo assim, há um crédito e há um débito. Vou dar um spoiler aqui. Há crédito e débito nos céus. Meu Deus. Quando você vai fazer o bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz e peca, aí você sabe fazer o bem, você começa a fazer o bem independente, você vai criando créditos no céu. Créditos no céu. Imagina se você tem um monte de crédito no céu. Quando você falha, há um débito. E esse débito vai arrancando dos seus créditos. Toda vez que você falha, toda vez que você erra, vai tirando dos seus créditos. Aí eu te levo à reflexão. Eu e você, nós temos mais crédito ou mais débitos? Meu Deus. Porque sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que nós estivermos com 10 créditos e nós começarmos a errar, vai caindo para 8, para 9, para 7, para 6, para 5, até chegar um ponto que nós vamos ficar negativo. Só estamos em débito. Sabe aquele ditado, só vem a nós, ao nosso reino e nada? É isso. E quando a Bíblia traz esse texto para mim, ele está ensinando a você a ter mais crédito do que débito nos céus. Meu Deus. Isso faz com que eu e você não venhamos decepcionar com o homem. Isso faz com que eu e você não venhamos nos magoar com homens, Meu Deus. com líderes, com quem orienta você. Nunca espere das pessoas algo em troca, irmão. Não faça isso. É, Jesus. Sempre faça por amor, porque você ama. Porque foi para isso que Deus chamou eu e você. Glória a Deus. Aleluia, Deus entregou-se lá na cruz por mim, por você. Nem nos conhecia. Quando o Senhor morreu, nós nem existimos. Verdade. Mas sabe o que Jesus disse? Ah, Pai, eles não sabem o que falam. A minha vida está aqui, Senhor. Meu Deus. E por isso, por causa desses motivos, nós não agradecemos. Eita, Jesus. Só que nós não agradecemos, como eu disse, é normal, mas a ingratidão a Deus não pode acontecer nos nossos meios. Eu não posso não ser grato ao que Deus me deu. Eu não posso ser ingrato a tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia. Ah, pastor, peraí. Mas você não sabe como está a minha casa, você não sabe, eu estou enfermo. A Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmão, quando Deus nos chamou para nós servirmos a Ele, lembre-se que Paulo diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Muitas das vezes nós esquecemos disso. Nós mesmos queremos viver a nossa vida e esquecemos do que nós prometemos ao Senhor quando nós descemos as águas. Se Cristo agora é Ele que vive em mim, Ele sabe a natureza daquilo que eu estou passando. Só que uma coisa eu digo para você: nisso que você está passando, a Bíblia diz assim: dê graça, sabe por quê? Porque o Senhor é o suficiente para mudar o que está acontecendo na sua vida. Aleluia. Porque o Senhor é o suficiente para mudar a situação que está ocorrendo dentro da sua casa. Mas o que Deus quer de você é que você o agradeça. O que Deus quer de você é que você seja grato. E quando nós, eu e você, aprendemos a ser grato a Deus, os céus se movem ao meu e ao seu favor. Aleluia. Por causa da gratidão. Aleluia.
Quando eu sou grato, Deus se move. É uma relação, querido, não é de interesse. É quando você agradece, ele está dizendo: Senhor, eu estou te agradecendo porque eu quero algo em troca. Não, Senhor, eu estou te agradecendo porque até aqui o Senhor tem me dado. Aleluia. Ah, Senhor, mas o Senhor não tem me dado, mas até aqui eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado mesmo assim. Meu Deus. Oh, Jesus. Paulo diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 11: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ó, Paulo dizendo: eu já aprendi a me contentar com o que tenho, por isso eu sou grato, porque eu aprendi a me contentar sobre o que tenho. Porque sabe o que acontece? Alguns de nós, eu e você, dizemos assim a Deus: ah, Senhor, se isso não acontecer essa semana, se o Senhor não abrir uma porta de emprego, se o Senhor não mudar a minha família, se o Senhor não mudar a minha esposa, não mudar meus filhos, se isso não acontecer, eu vou sair da igreja, eu vou parar de te servir, eu vou parar de te buscar. As pessoas que não têm a gratidão, elas querem colocar Deus sobre a parede. As pessoas que não aprenderam a agradecer a Deus, ela quer pressionar a Deus a atender as suas vontades. Mas eu quero dizer para você essa noite, irmãos, Deus não está nem aí para mim nem para você, para os nossos mimimis, com as nossas vontades que não for para engrandecer o seu nome. Deus não vai favorecer eu nem você para satisfazer o meu ego e o seu ego, não. Deus só vai vir a minha petição e a sua petição, algo que seja para engrandecer Ele. Aleluia. É isso. É para engrandecer a mim? Não entra na tua causa. É para engrandecer você? Esquece. Meu Deus. Esquece, irmão. É, Jesus. Deus não vai fazer nada para agradecer você. Mas o que Ele vai gerar em mim vai mostrar Ele. Vai. O que Ele vai gerar dentro de mim vai mostrar quem Deus é na minha vida. Aleluia. Deus entra na minha, na sua história e muda a nossa história. Glória a Deus. Aleluia. E por isso que eu e você precisamos aprender. Uma das maiores lições que a Bíblia nos ensina é agradecer a Deus. A Bíblia diz assim em Provérbios 3: vida longa, 3,16 diz assim: vida longa de dias está na mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Nós devemos acreditar, reconhecer o Senhor no caminho ao qual nós estamos prosseguindo, entender que o meio ao qual nós estamos vivendo, Ele irá intervir. Porque Ele diz assim: vida longa está na minha mão direita, na minha mão esquerda está riquezas e honra. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, a vida está sobre mim, e riqueza e honra também está sobre mim. Glória a Deus. E Ele diz para mim e para você: olha, reconhece Ele nesse caminho, mesmo que você não entende o que está acontecendo. Pastor, a minha vida, a minha família está uma turbulência. Você consegue reconhecer Deus dentro da turbulência? Você consegue de alguma maneira reconhecer Deus na situação ao qual você está vivendo? Você consegue entender onde Deus está se encaixando naquilo que você está vivendo? É, Deus. Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos vivendo uma turbulência dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ministério, e às vezes nós não conseguimos enxergar Deus ali dentro. Meu Deus.
E muitas das vezes Deus está querendo mostrar a você que Ele é Deus nessa situação. E muitas das vezes você diz assim: ah, pastor, eu vim de uma família humilde, eu vim de um bairro humilde, de uma família desestruturada. E talvez você tenha isso dentro do seu coração. E eu digo para você essa noite, meu irmão, minha irmã, você consegue entender Deus dentro dessa situação, da onde você veio, da sua origem, da sua família, do bairro que você está? Você consegue entender aonde Deus alcançou você nisso? Porque se eu e você começarmos a entender aonde Deus nos alcançou, Deus é suficientemente para mudar o eixo. Aleluia. De onde você veio, da sua família desestruturada, Deus é Deus para mudar o eixo. Creio, Deus. É estruturar o que está desestruturado. Ele é Deus. Você consegue entender que é no meio da turbulência, é no meio da tempestade que Ele se apresenta. Você consegue perceber que nos momentos que você se sente mais só, Ele aparece. Meu Deus. Você consegue perceber nos momentos mais difíceis, onde você não encontrou ainda respostas para os seus desencontros. Você consegue perceber que Deus ali, Ele se faz presente com você. Ele não deixa você se sentir totalmente só, porque nesses momentos Deus está cuidando de você. E por essas coisas nós não enxergamos Deus, porque nós queremos ver Deus na amplitude. Nós queremos ver Deus num trovão. Nós queremos ver Deus fazendo estardalhaços. Meu Deus. E muitas das vezes Deus vem com a voz suave, mansa, tranquila. Deus vem com uma voz que ninguém ouve, somente você. A direcional a voz de Deus. Ele não está no trovão, Ele não está na tempestade, Ele está na brisa suave. Aleluia. É na brisa suave que Ele se aparece. É na brisa, querido, do desespero que Deus se achega. Você consegue entender que o Deus ao qual eu e você servimos é o Deus que nunca nos deixa. Por mais que nós achemos que Ele não atendeu a nossa necessidade, Ele nunca nos deixa aos trancos e barrancos. Deus põe uma pessoa do nosso lado para nos animar. Aleluia. Deus põe alguém do nosso lado para segurar a nossa mão. Deus põe alguém do lado para dizer assim: cara, vamos lá. Não desanima não, estamos juntos. Aleluia. Não para não desiste agora da sua jornada. Veja que Deus sempre coloca alguma pessoa para nos trazer para a sua presença. Porque quando nós estamos diante dEle, nós nos fortalecemos. Não é longe, é diante dEle. Eu queria trazer uma curiosidade para você, biblicamente. Você sabia que Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão nos seus últimos dias de morte? Salomão já estava muito velho. Ele escreve então Eclesiastes. Ele diz que tudo é vaidade. Alguns dizem que Eclesiastes é um dos livros mais mal-humorados da Bíblia. Porque Salomão diz que tudo é vaidade, mulheres e abundância é vaidade, riqueza é vaidade, bens é vaidade. Ele começa a falar tudo que ele experimentou, irmão. Tudo que ele experimentou, ele começa na sua velhice a dizer: tudo é vaidade, tudo é vaidade. Busca incessante pela riqueza é vaidade.
Eles dizem que Salomão começa a escrever isso, um dos livros mais mal-humorados de Salomão, porque está na sua velhice, já tinha experimentado de tudo. Só que a Bíblia diz que Salomão, próximo a morrer, ele está escrevendo isso num palácio, cercado de empregados. Salomão está escrevendo isso dentro de um palácio. Olha que interessante. Sabe qual é um dos livros mais alegres da Bíblia? Qual que é? Filipenses. Filipenses, a carta dos Filipenses é uma carta escrita por Paulo. Paulo começa a escrever aos Filipenses, agradecendo a Deus por tudo, satisfeito pela sua vida, satisfeito pelo que ele está vivendo. Mas sabe, Paulo estava prestes a morrer. Mas sabe onde Paulo estava? Preso. E ele estava sentenciado a ser decapitado. Meu Deus. Se você ler a carta de Filipenses na sua casa, você vai ver a carta mais alegre que tem da Bíblia. É Paulo regozijando a Deus todos os dias, agradecendo a Deus todos os dias. Glória a Deus. E ele está aprisionado, ele não está no palácio. Meu Deus. Você consegue compreender e entender que não é o lugar onde você está. Você consegue entender que não é o bairro que você está, não é a família que você está, não é da origem que você veio. Você consegue entender a dimensão da gratidão que você coloca diante de Deus ou não? Meu Deus. Paulo estava preso, tinha todo mundo, ele tinha tudo para dizer ao Senhor, por que eu estou aqui? Verdade, Jesus. Ele tinha tudo para questionar a Deus, então você eu preguei a tua palavra, porque o Senhor permitiu que eu fosse preso. Meu Deus. Mas não. Em nenhum momento Paulo questiona, apenas em um momento ele questiona. Ele ora e diz: Senhor, tira o espinho da minha carne. E Deus se cala. Em um outro momento Paulo clama de novo: Senhor, tira o espinho da minha carne. Deus se cala. Paulo pela terceira vez: Senhor, tira o espinho da minha carne. Deus fala: Paulo, não vou tirar. Aí Paulo diz assim, Deus fala: não vou tirar. E Paulo fala assim: eu agradeço mesmo assim ao Senhor, porque quando estou fraco, sei que eu estou forte. Aleluia. Meu Deus. Em todas as coisas eu te agradeço mesmo assim, porque quando eu me sinto fraco, eu me sinto forte. E muitas das vezes eu não compreendi esse texto. Eu não falava assim: como pode? Eu estou fraco e estou forte. Meu Deus. Eu fiquei muitas das vezes refletindo isso por tempos e tempos. Como esse texto diz: quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Eu fiquei martelando isso por muito tempo. Por quê? Não consigo compreender o que Paulo está dizendo. Aí com certos tempos, meditando a Deus, lendo a Bíblia, querendo entender mais sobre isso, eu comecei a compreender que quando Paulo disse: eu estou fraco, é que quando nós, eu e você, estamos fracos, aonde nós devemos buscar socorro? Aleluia. É, Jesus. Na maior dificuldade da vida, sua vida, aonde nós vamos? Aí eu comecei a entender: Paulo está aprisionado. Paulo foi sentenciado, vai ser decapitado. Acabou para Paulo. Meu Deus. E Paulo manda ainda uma carta para os irmãos de Colossos, não lembro se é para Colossos. Paulo manda uma carta e fala assim: olha, eu tenho, ou foi para Timóteo, ele fala assim: ó, eu ainda vamos ainda nos encontrar. E Paulo mal sabe que ele não vai chegar a esse encontro, porque ele vai morrer antes. E eu comecei a compreender que a maior dificuldade de Paulo, naquilo que ele estava vivendo, ele sabia que ele seria decapitado, que ele ia morrer, mas ele sabia de uma coisa: ele estava fraco, porque ele não tinha o que fazer. Mas quando ele estava fraco, ele corria para os pés do Senhor, e o Senhor o fortalecia. Meu Deus. Aí eu comecei a entender: quando eu estou fraco, aí eu estou forte, porque quando nós estamos no deserto, é para o lado dele que nós vamos. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, quando nós não achamos solução na esquerda, quando nós não achamos solução na direita, é somente Ele pode vir nos salvar, é somente Ele, na presença dEle, que nós nos fortalecemos. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Quando eu estou fraco, eu busco Ele. Aleluia. Aí Ele me fortalece. Aleluia. Glórias a ti, Glória a Deus. Senhor. Aleluia. É dessa forma, Jesus. Aleluia, Pai. Nós nos preocupamos muito com riquezas, muito com bens materiais, como eu disse no início. Nós queremos ver sanadas nossas necessidades. Lucas 12,15 diz assim: então lhe respondeu, lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de todo e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Olhe para você de novo. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Não seja avarento, irmãos. Não seja também tão mão aberta, mas não seja avarento. Aleluia. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Porque você fica tão preocupado em juntar tesouro na terra, e às vezes você não vive o que Deus quer na sua vida. Aleluia. Porque você está tão preocupado em juntar riqueza, você deixa o tempo passar e não vê o que Deus quer fazer na sua vida. É. Você não vê o que Deus quer fazer na sua família. Porque você está preocupado em juntar riqueza. E a Bíblia diz: aquele que ajunta riqueza, a traça e o ferrugem a consomem. Então ele diz: tome cuidado. Aí eu digo para você: é incoerente por parte de Deus eles nos continuar dando coisas, se eu ainda não aprendi nem a agradecer o que eu já tenho. Aleluia. É incoerente ou não? Eu estou pedindo a Deus: Senhor, me dá, me abençoa, me dá, Pai. Se eu ainda não aprendi a agradecer pelo que Ele já me deu. Eu peço algo de Deus, quero algo de Deus, e o que Deus já me deu eu não agradeci. Meu Deus. É incoerente Deus te abençoar, Deus te prosperar, Deus te enriquecer, se o que Ele já tem te dado você nunca agradeceu. Meu Deus. Fala, Jesus. Aí Deus olha para mim e para você: fala, filha, tem uma abundância do céu para te entregar, Aleluia. mas o que eu tenho te entregado você não está agradecido, cara. Meu Deus. É pouco o que eu tenho te dado. Esses dias eu vi na internet, não sei se foi uma pastora, uma pregadora, não sei quem foi, estava nesses podcasts aí, acho que a Kátia não. E a pessoa falou assim: se eu te desse 10 milhões, não sei se você entendeu, se eu te desse 10 milhões, como você ficaria? Aí a pessoa falou assim: ficaria muito feliz. Nossa, demais, 10 milhões. E se eu te desse 100 milhões? Nossa, muito mais. O que você faria? Fazer investimento nisso, daquilo, fazer aquilo. Aí a pessoa falou assim: tá, e se eu falasse para você: olha, eu vou te dar 100 milhões, só que amanhã você não vai ter sua vida. Você preferiu 100 milhões ou preferiu a sua vida? Aí a pessoa: devolvo 100 milhões. Aí a pessoa falou assim: não, mas você não quer o 100 milhões? Não, devolvo 100 milhões. Aí a pessoa falou assim para ela, para essa outra pessoa, falou assim: e por que você reclama todos os dias da sua vida se ela custa mais de 100 milhões? Aleluia. Meu Deus. Consegue entender? Eu quero 100 milhões. Te dou 100 milhões, mas amanhã você não vai ter sua vida. Não. Devolvo seus 100 milhões porque eu quero minha vida. Sua vida vale então mais que 100 milhões? Vale. Por que você não agradece a Deus pela sua vida? Aleluia. Por que você não agradece a Deus pelo fôlego de vida? Por que você não agradece pela saúde que você tem? Verdade, meu Deus. Por que você não agradece pelo emprego que você tem? Por que você não agradece pelo salário que você tem? Meu Deus. Você já agradeceu a Ele? Aleluia. Verdade, Jesus. O salário que Deus está te dando, está conseguindo sanar as suas contas? Está conseguindo viver com Ele?
pastor, eu sou rico, mas estou pagando minhas contas, até sobra uma graninha. Eu te pergunto, você agradeceu ele? Aleluia. Por que você está reclamando? Você percebe que eu e você nós somos ingratos? Você percebe que a ingratidão muitas das vezes impede que Deus nos continue nos abençoando? Como eu disse, como você está me pedindo mais bênção se você não está agradecendo pelo que você tem? O que eu já te dei. Não o que você conseguiu com o seu sonho, o que eu te dei. Porque se o meu fôlego dá pequeno, você não conseguia. E a ingratidão, ela é tão libertadora que ela nos liberta. A gratidão nos liberta de todas as coisas, irmão. Aleluia, Jesus. Liberta nós da nossa aparência. Aleluia. Meu Deus. Nos liberta dos inimigos. Nós somos livres em Cristo. Aleluia. A gratidão nos faz reconhecer que é somente Ele, e para Ele são todas as coisas. Olha o que acontece. Olha o que acontece com Jesus, como Ele ressuscita o morto. Vocês conhecem a história? Olha como Jesus ressuscita o morto. Diz assim em João 11, do verso 41 ao 43. Eu vou ler para você. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, já estava morto. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou. O que ele estava falando? Te agradeço. Olha como Jesus ressuscita o morto. Pai, graças te dou. O morto já tinha sido ressuscitado? Não. O que Deus estava fazendo primeiro? Agradecer. Você consegue entender que o agradecimento ele vem antes do milagre? Deus, aleluia. Se você começar a entender isso, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Deus me fala assim: ah, ele está morto? Quantos dias? 4. Tá bom, é isso aí, só sai para fora. Meu Glória a Deus. Deus. Sou filho de Deus, irmão. O poder foi dado a mim nos céus e na terra. Sai, Lázaro. É esse o problema? Sai. Mas o que ele fala? O que a Bíblia diz? João, todo mundo chorando, Jesus chega, vai ressuscitar. Já estava morto há 4 dias. Não tinha coração, não tinha pulmão, o rins não estava funcionando, nada funcionando. Zerado. A Bíblia chega a dizer que o corpo estava em decomposição já. Entrando em decomposição. Então Jesus chega bem tranquilamente. Leva os seus olhos para Deus. Fala assim, diz: Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Olha Deus ensinando aí você. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Por que ele disse isso? Graças a Deus. Ele quis dizer assim, está dizendo para mim e para você: olha, antes do milagre acontecer, primeiro agradeça a Deus. Aleluia. Aí ele chega diante da multidão que quer ver o milagre. Ele disse: Pai, graças te dou. Por quê? A multidão está olhando o que ele está fazendo. Então ele fala: Pai, te agradeço. O que a multidão observando vai falar? Cara, ele não mandou o morto sair para fora. Primeiro ele agradeceu. Qual é a ideia? Primeiro agradeça para o milagre acontecer. Aleluia. Aí a partir daí ele diz: eu sei, Pai, que tu sempre me ouves, mas eu preciso ensinar. Verdade, Jesus. E depois que eu aprendo, aí não tem como. Verdade, Jesus. Aleluia. Então, Pai, graças te dou. Então você hoje
aprendeu o quê? Agradecer. Então, quando eu agradeço, Deus, naturalmente, meu filho é grato. Aleluia. Vou lhe conceder uma vez. Glória a Deus. Porque ele é agradecido por tudo que ele tem, por tudo que ele possui. Então a Bíblia diz que Jesus, então, ele ressuscita o morto, não dizendo ressuscita. Jesus não ressuscita impondo as mãos. Jesus ressuscita agradecendo. A libertação vem através do agradecimento. Senhor, obrigado pela oportunidade de pedir para que meu filho seja liberto das drogas. Senhor, obrigado pela oportunidade de eu levar até a Ti as minhas dificuldades. Senhor, obrigado por ouvir os Teus ensinamentos, porque a partir dos Teus ensinamentos eu sei qual a decisão que eu irei tomar. Aleluia. As nossas decisões, você que serve a Deus, ela não é tomada em base de conselhos de terceiros. A nossa decisão é tomada em base ao conselho de Deus. Eu não me consulto com terceiros para tomar decisão. Eu posso consultar terceiros para ouvir o que ele quer dizer, mas não para eu tomar a minha decisão. Então eu governo em uma. Conselho para você. Não peça conselho para quem não tem resposta de Deus para a sua vida. Ou seja, você está com uma dificuldade, não vê o horizonte. Não seja chegue com seus amigos que não conhecem Jesus e fala: eu estou com esse problema, o que você me aconselha? O conselho dele não vai ser um conselho de Deus para a sua vida. O conselho dele vai ser um conselho mundano, um conselho de percepção do que ele tem da situação ao qual você está vivendo. Então, se você tem algum conselho para pedir para alguém, ou ouvir alguém sobre algo da sua vida, pergunte para homens e mulheres que são tementes a Deus. Aleluia. Ouça eles, depois entra no seu secreto e fale com Deus. Glória a Deus. Aleluia. E assim Deus no secreto vai falar com você qual é a melhor decisão a tomar. Aleluia. Então, quando você sair, quando você tiver o seu projeto dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos, não sai falando para pessoas que não têm Deus para te orientar. Ele não tem nada para te oferecer, irmãos. Quem tem alguma coisa para te oferecer é Deus, através da gratidão ao qual você tem tido a Ele. Estou terminando. A nossa alegria, ela está, a nossa vida está na mão de Deus. A nossa vida que nós vivemos está sob a mão de Deus, não as nossas situações. Você percebe que na mão de Deus está eu, você, e as nossas situações estão em outro lugar. Então, se nós estamos na mão de Deus, quem é maior, a situação ou a mão de Deus? Você está sob a mão de Deus, irmãos, não sob a situação. A situação não é maior do que o seu Deus. Isso eu quero que você entenda essa noite. E muitas das vezes nós achamos que a situação ao qual nós estamos vivendo é maior do que Deus pode fazer. Sabe aquela história de as pessoas estão lançando pedra e Deus coloca a mão dele, ela não te atinge, mas você não está vendo? É o contrário. Quando você coloca a situação maior, é como se as pedras fossem maior do que a mão de Deus. É como se a mão de Deus não pudesse te proteger e as pedradas alcançassem você. É quando nós colocamos as situações maiores ao qual Deus
o Deus ao qual nós servimos. E o que Deus quer trazer para mim e para você aqui esta noite é: o Deus que você serve é maior do que as situações ao qual você está vivendo. Aleluia. Para finalizar, aquele que é grato, ele é bem resolvido, querido. Aquele que é grato, ele não anda reclamando de tudo. Aquele que é grato é assim, ó. Estou desempregado. Vou bater na porta de emprego. Foi negada. Foi negada aquela porta de emprego. Quem é grato, fala assim: Senhor, tudo bem, não fui aceito. Mas no outro dia ele vai persistir outra vez, porque ele é grato. Quem não é grato vai dizer o quê? Ah, o Senhor não está vendo que ninguém quer dar uma porta de emprego para mim. O Senhor está vendo que a minha vida financeira como é que está. O Senhor está vendo como é que está meu casamento. Você está vendo como é que está a minha vida. Isso quem não é grato. Quem é grato diz assim: Senhor, obrigado por isso ter acontecido na minha vida, nova oportunidade. Senhor, eu não consegui o que eu queria hoje, mas eu sei que daqui a 6 meses talvez o Senhor possa me conceder. Pai, eu não consegui passar no concurso esse mês, eu não consegui passar esse ano, mas talvez ano que vem o Senhor me ajude a passar. Aleluia. Isso é a pessoa que é grata, ela é bem resolvida. Se ela não conseguir agora, tudo bem, não é o momento, mas na próxima, eu espero que Deus me conceda. A pessoa que é grata, ela fala assim: eu não consegui conquistar o que eu queria conquistar nesse mês, mas tudo bem, Senhor, daqui a 6 meses eu espero de novo. Aleluia. Senhor, eu não queria uma igreja desse tamanho, eu queria uma igreja enorme, gigante, que os aparelhos fossem perfeitos, os microfones perfeitos, uma banda enorme, um povo abençoado. Mas tudo bem, Senhor, o povo que o Senhor me deu é abençoado. Aleluia. Eu tenho paciência para esperar 2 meses, 3 meses, 5 anos, 10 anos, não importa. E eu também sou bem resolvido se isso também não acontecer. Glória a Deus. Por quê? Sou grato. Aleluia. Eu sou grato, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui essa noite. Eu sou grato por o Senhor ter me tirado num leito de uma UTI, me colocar em cima de um púlpito para pregar. Você consegue entender a diferença de quem é grato, de quem reclama, de quem não é grato das coisas que Deus faz? Essa é a diferença de quem é grato, ele é bem resolvido. Aleluia. Quem é grato, irmão, se entristece. Não vou falar que não se entristece, mas quem é grato sabe entender o tempo de Deus. Aleluia. Quem é grato, ele não precisa pressionar Deus, porque ele sabe Deus que ele serve. Aleluia, Jesus. Você consegue entender? As pessoas podem até questionar, mas você é um pastor. Eu não sou grato. A hora que tiver que ser, vai ser. Se não tiver de ser, também não vai ser. Mas eu sou grato. Eu jamais vou pegar meu Deus e questionar: Senhor, por causa disso, é por causa disso. Não vou mais pregar a tua palavra, como eu já ouvi pastores. Não vou mais pregar a tua palavra porque isso não aconteceu. Não vou fazer isso na sua casa porque isso aconteceu. Não, Senhor. Sou bem resolvido, aconteceu. Glória a Deus. Aleluia. Só que vai ser glorificado através da minha vida. Mas se não aconteceu, Senhor, até aqui, obrigado. Continuo sendo grato. Continuo sendo grato pelo povo que o Senhor colocou sobre a minha vida. Continuo sendo grato pelos levitas que tenho. Continuo sendo grato pelos obreiros que tenho. Senhor, sou grato. E aí, pastor, você fez na igreja amanhã? Sou grato. Porque a igreja não é minha, é dele. E aí, pastor, mas aí se acontecer de fechar, vai parar? Para onde eu irei? Somente nele tem palavra de salvação. Você consegue entender? Essas coisas não me param. Não é a necessidade, entende? Quando a necessidade for maior que a gratidão, vai me parar. Porque quando eu não alcançar a minha necessidade, eu vou parar. Ah, Senhor, se o Senhor me der isso, o Senhor vai fazer? Paro. Vivo uma vida de barganha. Se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Eita, Jesus. E o que Deus está ensinando para mim e para você aqui, não, irmãos. Não é isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Aleluia. E eu continuarei sendo grato. Está triste? Estou triste. Mas agradeço.
tristeza, irmão, é do ser humano. O ser humano se entristece. Nós não somos super-homens. Nós nos entristecemos. Mas a tristeza não pode ser transformada em ingratidão. A ingratidão nunca pode ser maior do que a gratidão a Deus. E quando eu e você aprendemos o que é gratidão, quando nós aprendemos o que é gratidão, nós voltamos para agradecer. Lucas 17, 12. Existiam 10 leprosos. Senhor, nos cura. Sabe como os leprosos andavam? Não sei se você sabe não. Os leprosos, eles tinham um sino aqui na perna. Todos eles tinham um sino. Para onde eles andavam, balançavam o sino. Por que isso? Porque a multidão que era sadia, quando estava andando para algum lugar e encontrasse o leproso, o barulho do sino indicava ele longe. Quando ele estava balançando o sino, você que estava um leproso de longe, você falava, ali tem leproso, não posso passar por ali, porque você podia ser infectado com a lepra. Era contagioso, por isso que eles não viviam em sociedade, eles viviam afastados. Então eles tinham um sino, cada um deles. Então quando eles, olha que tremendo, irmãos. Quando eles avistam Jesus de longe, eles começam a gritar a Deus. Deus então se aproxima, Jesus se aproxima deles. Ninguém fazia isso, né? Jesus se aproxima daqueles leprosos e diz assim, Senhor, tem misericórdia, nos cura, nos purifica. Jesus diz assim, assim já feito a vossa vontade. Se apresentem aos sacerdotes, que é o que dava na época. Eles que diziam se você estava realmente curado ou não. Eles teriam que confirmar isso. Então Jesus pega e fala, se apresentem aos sacerdotes. E a Bíblia diz então que Jesus diz a ele, pode ir, irmãos. E a Bíblia diz que os 10 leprosos, eles começam a ir. Mas no meio do caminho que eles vão se apresentar aos sacerdotes, eles começam a ser curados. Meu Deus. Eles foram curados na hora. Poderiam? Sim. Deus é Deus. Deus podia falar assim, quem ia apresentar para o sacerdote? Eu sou o sacerdote. Estão curados, acabou, vai para sua casa. Mas Jesus, ele não fugia às regras, às leis. Ele falou assim, não, é o sacerdote que tem que dar o veredito se vocês são curados. Então assim seja feito, vamos se apresentar aos sacerdotes. Assim seja a vontade de vocês. Então eles vão se apresentar. No caminho, eles são curados, todos. Só que quando um deles percebe a cura total, ele fala, cara, eu vou me apresentar ao sacerdote, peraí, eu vou voltar, eu vou agradecer. É Deus. Aí ele volta. É engraçado que o texto diz assim que ele volta. Um só. Volta e chega diante de Deus, Jesus. A primeira coisa que Jesus fala assim, mas não era 10, cadê os outros 9? Eita, Jesus. Cadê os outros 9 para agradecer? Um quis agradecer a Deus antes de se apresentar aos sacerdotes. Jesus disse assim, não era 9. Os 9. Não era 10, cadê os 9? O Senhor deve ter os 9, Senhor. A única coisa que eu sei, que eu te agradeço. Aleluia. Eu estava à margem da sociedade. Eu estava à margem da minha família. Eu estava esquecido por todos. Eu vim te agradecer porque aquilo que o Senhor fez foi tão grande na minha vida que eu não quis esperar me apresentar ao sacerdote. Eu quis voltar antes para te agradecer. Aleluia, Jesus. Muito maior foi o milagre que o Senhor fez do que me apresentar ao sacerdote. Falei, então já tenho tempo para me apresentar, porque eu estou curado.
a minha vontade hoje é te agradecer. Aleluia. Mas mesmo assim, irmão, Deus não fez acepção de pessoas. Deus curou todos que estavam com ele. Você percebe aquele que eu te disse no início? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse pega. Jesus não ia fazer o bem somente para um deles. Ele falou assim: olha, assim como vocês pediram, assim seja feito. Só prazer com essa saúde. Deus curou todos. Talvez os outros 9 voltaram para suas famílias, para suas casas, nunca foram agradecer a Jesus. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Porque apenas um não voltou para agradecer. E é isso que Deus se importa. Deus não está preocupado com o nosso irmão da direita, com o nosso irmão da esquerda. Quando nós vemos nesse ambiente de adoração, sempre digo a vocês, se eu digo, nunca falei, digo hoje, quando você chegar nesse ambiente, irmão, de estar dentro de uma igreja, não se preocupe em estar do seu lado. Entrega seu culto a Deus. Ah, pastor, tem 5 pessoas na igreja. Irmão, se você fechar os olhos, você vai ver que não são 5 pessoas, nem 2, nem 3. São milhares de anjos no seu lugar. Aleluia. São milhares de anjos dizendo: Santo, 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 Santo. Só que você está preocupado em olhar para a direita e para a esquerda, as cadeiras estão vazias. E Deus está olhando para mim e para você e fala assim: não importa a cadeira vazia, como você está entregando o seu culto a mim. Aleluia. Eu quero saber da tua adoração. As cadeiras vazias não me louvam, as cadeiras vazias não me adoram. Eu quero que você me adore. Eu quero que você me louve. Você consegue entender a dimensão de quem é grato e quem não é? Quem é grato, irmão, não importa o que está acontecendo do lado. Quem é grato se coloca, se prostra diante dele. Quem é grato quer ele. Quem é grato não está importando o que está acontecendo do lado. Só tem a agradecer a ele. Tanto tudo ruim, agradece. Como eu te disse, ele é o suficiente para mudar o eixo, a rota, a circunstância, pelo que você agradecer. Lembre-se, estou encerrando. Lázaro já estava morto há 4 dias, mas antes dele ressuscitar, ele agradeceu. Eu quero dizer para você: não está tudo acabado. Não acabou tudo. Apenas agradeça. Que Deus vai ressuscitar aquilo que você tem colocado diante dos pés dele. Aleluia, Jesus. Aquilo que você tem colocado diante dele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Para encerrar, vai ter um louvor? Vai ter um marquito. Vamos cantar um som para encerrar? A gratidão silenciosa não é útil para ninguém. Sabia disso? A gratidão silenciosa não é útil para ninguém. Senhor, te agradeço pelo que você fez. E você ficar com a sua boca não é útil para ninguém. Quando nós agradecemos a Deus, querido, o nome de Deus tem que ser glorificado. Por isso que a gratidão em silêncio, ela não é útil. Ela não gera. Entende? Quando você agradece ao Senhor, o nome dele é glorificado diante daqueles que estão vendo a situação. Estou vendo o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque não é o que Deus fez, mas é para mostrar quem Deus é. Aleluia. Por isso que Ele te chama essa noite para agradecer a Ele. Por isso que Ele te chama essa noite para agradecer a tudo
que Ele tem feito na minha e na sua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Fique de pé. Quero orar por você.